Salmo 116, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista disse que amava ao Senhor Deus, porque era o único Deus que ouvia a voz daquele salmista, a voz daquele poeta, e atendia às suas súplicas. E ele continua dizendo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele estava dizendo que o Senhor era seu amigo e que enquanto ele vivesse, ele iria invocar a presença de Deus na sua vida, porque sempre que ele suplicava algo àquele Deus, aquele Senhor vinha de encontro a ele e atendia a sua súplica e ouvia a sua voz. É tão bom quando nós estamos com alguém que, quando nós estamos conversando, ela olha nos nossos olhos e escuta com carinho e com atenção aquilo que nós temos para falar. É tão bom quando alguém olha com sinceridade dentro dos nossos olhos e dá atenção ao assunto que nós queremos conversar com ela. E esse Senhor é assim, esse Deus que nós servimos é assim. E o salmista destacou isso com uma grande ênfase quando ele estava falando a respeito do amor que ele tinha por este Deus e do cuidado que ele tinha em zelar por essa amizade. Ele disse: como ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A amizade daquele salmista com Deus não era apenas por aquele momento em que Deus estava inclinando os seus ouvidos para escutá-lo, não. Ele disse que ele iria invocá-lo enquanto ele vivesse. Era uma gratidão perpétua, era uma gratidão eterna. E ele continua dizendo: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Quantas vezes nós estamos caídos em tribulação, em tristeza? Parece que a morte vai nos sucumbir, parece que a morte está bem pertinho. Parece que os laços da morte estão tentando nos engodar e nos levar para baixo. Mas quando ele estava nesse estado, imaginando que seria lançado para baixo, imaginando que seria sucumbido, quando ele olhou para si e viu que estava caindo em tristeza e grande tribulação, ele lembrou do seu amigo. Ele lembrou daquele que escutava a voz do seu clamor. E o versículo 4 vai dizer que quando ele caiu em tribulação e tristeza, ele invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. A tristeza, a tribulação faz a gente entrar em um estado de profunda depressão. E parece que a nossa alma está sucumbida. Parece que a nossa alma está como que à beira da morte. E não foi diferente com aquele homem quando ele se viu diante de uma tamanha tristeza, de uma tamanha tribulação. Ele invocou ao nome do Senhor e pediu: Senhor, livra-me a alma. Porque ele olhava para um lado, olhava para o outro, certamente ele tinha família, certamente ele tinha amigos, certamente ele tinha pessoas próximas. Mas quando ele olhou para um lado e para o outro, ele viu que ninguém poderia livrá-lo da tribulação e nem daquela tristeza tão profunda que era a tristeza da alma. A tristeza da alma é uma tristeza tão profunda que muitas vezes nós não sabemos explicar. E aquele homem lembrou-se de quem podia livrar ele da tristeza da alma. E ele invocou ao Senhor. Quando ele invocou ao Senhor, ele viu que Deus escutava o seu clamor. Porque no início desse salmo ele já começou dizendo, engrandecendo a esse Deus, porque esse Deus sempre lhe escutava. E no verso 5 ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ele reconheceu a misericórdia de Deus, porque no momento de maior aflição da sua alma, Deus o livrou de grande tristeza e tribulação. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. É tão interessante quando nós estamos em uma situação de queda, de ânimo, de depressão, de angústia. Nós não nos sentimos nada, nós nos sentimos piores do que um verme.
Nós olhamos para uma formiga e achamos que aquela formiga tem mais valor do que nós. Quando nós estamos passando por um momento de angústia, de tristeza, de tribulação, muitas vezes algumas pessoas pensam até em tirar a sua própria vida, pois olham para dentro de si e se sentem sem valor. E para aquele salmista, quando ele olhou para dentro de si, ele viu que ele estava prostrado, porque para ele não havia mais valor na sua vida. Mas quando ele se deparou naquela situação, que ele também conseguiu enxergar o socorro e o auxílio de Deus, ele lembrou-se que Deus ampara os simples, que Deus vela pelos simples. Na simplicidade daquele homem, naquele momento de fraqueza, de tristeza, de pequenez em que ele se achava, em que ele se via, na sua simplicidade, na sua falta de iniciativa, na sua queda, na sua angústia, ele viu a mão de Deus estendida sobre a sua vida. E neste dia eu quero te dizer que a mão de Deus também está estendida sobre a tua vida. Na tua simplicidade, Ele vela por ti. Na tua simplicidade, Ele vela pela tua existência. Ele vela pela tua presença. Porque Ele te criou não para te ver sucumbido, mas Ele te criou para te ver vitorioso, para te ver como alguém grande, embora simples, mas grande, sendo usado por Deus, aonde quer que Ele te coloque. E o salmista continuou dizendo, no verso 7, volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele reconheceu o seu estado de tribulação e de tristeza no verso 3, mas ele clamou ao Deus que podia tirar a sua tribulação e a sua tristeza. E de imediato, quando ele viu a mão de Deus estendida sobre a sua vida, ele olhou para dentro da sua alma e disse, volta minha alma ao teu sossego. Volta a sossegar. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida hoje. Volta a sossegar. Sossega o teu coração, sossega a tua alma. Sossega a tua vida dessa tribulação, dessa tristeza. Tira a tristeza do teu coração, pois o Senhor já tem olhado para ti com um olhar generoso. O Senhor é bom, Ele não é como os homens que quando você está lá embaixo ainda fazem questão de te pisotear. Quando você está lá em cima, você tem muitos amigos ao teu redor, pessoas que batem no teu ombro, que te abraçam, que te chamam de amigão, de amigona, que querem estar ao teu lado, que querem compartilhar dos teus momentos de glória. Mas quando você está em tristeza e tribulação, as pessoas te abandonam, as pessoas querem te pisotear. As pessoas querem fazer de ti um capacho, mas Deus não é assim. Deus é generoso. Quando você está lá embaixo, Ele vem com todo o poder, pois a Bíblia diz que todo o poder está em suas mãos. Ele sendo tão grande, Ele vem com a sua generosidade, a sua bondade e livra a tua alma da morte. E o salmista continua dizendo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Olha que coisa tremenda. Ele disse que andaria na presença do Senhor enquanto estivesse aqui na terra. Algumas pessoas dizem que nós vamos pagar os nossos pecados em outro lugar, só não aqui, mas não. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de andar na presença do Senhor. Precisamos de buscar a face do Altíssimo e andar na sua santa e gloriosa presença, como gratidão por tudo que o Senhor tem feito e faz, e ainda fará pelas nossas vidas. Ele disse assim no verso 10, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele sabia que ele estava aflito. Dentro da alma dele havia aflição, mas em nenhum momento ele deixou de crer no seu amigo. Ele deixou de crer naquele que ouvia o seu clamor, naquele que ouvia a sua voz. É por isso que ele já começa dizendo, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Não deixe que a sua aflição venha fazer você esquecer de Deus. Não deixe a sua aflição esquecer do Deus que você serve, do poder que há nas mãos do Deus que você serve, do poder que há nesse Deus tão grande, tão tremendo, tão generoso para contigo.
Embora você esteja passando por lutas e aflições, lembre-se de que Ele sempre é bom para contigo, de que Ele sempre te escuta e de que Ele sempre tem um tempo para te ouvir. Embora os homens não tenham, teus pais não tenham, teus irmãos não tenham, as pessoas que estão no teu convívio não tenham tempo para ti, mas existe um Deus que tem tempo para ti. Ele te escuta e Ele dá atenção à tua necessidade, porque Ele é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ele mesmo se sentia um mentiroso. Ele mesmo sentia-se que estava enganando a si mesmo. Mas Deus veio e lhe trouxe refúgio. Deus veio e lhe trouxe amparo. Deus veio e lhe trouxe amor. E Ele disse no verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele sabia que não havia nada que pagasse os benefícios de Deus para a sua vida. Embora Ele desse a sua vida por amor a Deus, ainda não era suficiente para pagar o que Deus fazia por Ele, o que Deus faz por mim, por você. Ainda que a gente entregue a nossa vida, ainda que a gente se doe com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento, não é o suficiente diante do que Deus tem feito por mim e por ti. Apenas respirar, acordar de manhã cedo, já é um grande benefício. E Ele continua dizendo, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação significa se alegrar com a beneficência, com a bondade, com tamanha felicidade que Deus tem nos proporcionado. Tomar o cálice da salvação simbolizava um cálice, um copo que os judeus tinham, em que eles enchiam de vinho e o mestre da família tomava e ia passando aos seus convidados. Cada um ia tomando, lembrando da libertação que Deus tinha trazido àquele povo quando tirou da terra do Egito. Aquilo simbolizava a grande alegria que Deus tinha proporcionado para a vida daquele povo. E esse homem, nesse momento, viu que Deus foi tão bom com ele que ele precisava de tomar o cálice da salvação. Ele precisava reconhecer a felicidade que Deus tinha proporcionado à sua alma. Reconheça a felicidade que Deus tem proporcionado à tua alma, porque o Senhor te ama e o desejo dele é te fazer ainda mais feliz do que você já tem sido. Os projetos dele para ti são projetos grandes, além do teu entendimento. Então creia que você tomará o cálice da salvação, você se alegrará pelos grandes benefícios que o Senhor irá dispensar sobre a tua vida. Deus te abençoe, guarde essa palavra no teu coração.